Olá, amigos, estamos de volta. Esse é o terceiro capítulo, A Morte Passo a Passo, do escritor espírita Sidney Fernandes. Um artigo fantástico que nos está ensinando muito. E Sidney, abrindo o programa, eu já vou passar a palavra para você, já com uma perguntinha que eu tive pensando no assunto. Você já explicou que nós falamos com os mortos e aí vai. Mas e os mortos, quando quer falar com a gente? Eles fazem isso? Eles conseguem? Eles chamam nós? Como funciona isso? Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio de A Morte Passo a Passo. E no episódio anterior, nós já mencionamos esse assunto. A crença além desta vida, para nós espíritas, para os umbandistas, para o pessoal do candomblé, quimbandas, e mesmo outras crenças que aceitam a comunicabilidade com os mortos, é mais fácil a gente entender a continuidade da vida, porque, afinal de contas, eles são habitantes do planeta espiritual e retornam para dar o seu testemunho. Afinal de contas, quando a gente quer conhecer um país, como é que a gente faz para conhecer melhor? A gente conversa com quem mora lá. E é isso que acontece quando nós nos comunicamos com os habitantes do outro lado da vida. A sua pergunta é esta: mortos se comunicam com vivos? Todas as pessoas são dotadas, em maior ou menor grau, de um grau de sensibilidade. Todos nós, espíritas, católicos, evangélicos, podemos nos colocar em contato com espíritos de pessoas mortas. Estudos metapsíquicos atestam a possibilidade de pessoas vivas se comunicarem. Então já se fizeram muitas pesquisas foram feitas. Uma pessoa num país mandar uma mensagem para outra em outro país telepaticamente, isto é, pelo pensamento. Há circunstâncias especiais, as duas pessoas têm que ter uma certa sensibilidade. Então, mas é possível a telepatia entre pessoas vivas. Ora, o homem nada mais é do que um espírito, uma alma com um revestimento físico, um invólucro físico. Quando nós morremos, nós simplesmente continuamos sendo a mesma pessoa, sem essa carcaça física. Mas continuamos com a nossa consciência, com os nossos medos, alguns vícios. A morte não faz milagres, não transforma pessoas de uma hora para outra em santos, em anjos. Daí, inclusive, o alerta que fazemos para não ficarmos orando, pedindo, fazendo petitórios para um parente só porque ele morreu. Tem que saber a condição que ele está lá do outro lado da vida. A morte não transforma ninguém em anjo, nem em demônio. Mas o importante é saber que quando nós morremos, nós nos despojamos dessa carcaça, desse escafandro que é o nosso corpo físico. Continuamos com a nossa consciência, a mesma que tínhamos quando estávamos vivos, mas com maior liberdade de deslocamento, de manifestação. Então, aqueles que partem para outra vida continuam nos amando e se preocupando conosco. E é natural que eles procurem meios para se comunicar com aqueles que ficaram. Isso é nós. Então, respondendo a sua pergunta, Sérgio, sim, os mortos podem se comunicar com os vivos, ou numa reunião mediúnica, ou através da intuição, ou através do nosso sonho, eles aparecem em sonho para nós, ou mesmo criaturas que conseguem se desdobrar, isto é, no momento do sono, elas conseguem ter consciência desse desdobramento. Há estudos bem interessantes em torno desse assunto. Mas a resposta é positiva. Os mortos podem se comunicar com os vivos. Sempre? Não. Há necessidade de uma pessoa especial,
com maior sensibilidade, de um médium e também um local adequado. Não se pode receber o espírito em qualquer lugar. De preferência, um local em que haja proteção da espiritualidade, um centro espírita, eventualmente num templo religioso, com muito respeito, para que nós sejamos protegidos no momento dessa comunicação. Amigos, chegamos na metade. Vou pedir para vocês ter a paciência de menos de um minutinho só, que tem um dedinho de prosa para vocês, uma apresentaçãozinha lá do site do Sidney para vocês conhecer algo a mais. Já voltamos cá. Menos de um minutinho. Acredite em mim. Olá, amigos. Você que é apaixonado pelos artigos do Sidney, na página do site dele, sidneyfernandes.com.br, no item artigos, você vai rolando a página. O primeiro aqui está aqui, ó, a morte passo a passo, que é o que a gente está explorando hoje. Mas a maioria dos artigos dele já publicados, você vai encontrar aqui simplesmente rolando a página. E aqui são os artigos completos, tá? E você vai encontrar eles também nas páginas do Facebook com a publicação de um artigo por dia. Muitas coisas bonitas e olha, dá um livro isso aí, hein? Dá um livro, hein? Como eu disse, rapidão, estamos aqui apresentando para você os artigos de Sidney Fernandes. E aí, já estamos de volta? Gostaram do que viram? É mais um recurso para vocês. É o seguinte, Sidney, eu tava pensando aí durante esse intervalo aí, quem inventou a mediunidade? Foi os espíritas? Foi nós? Nós somos tão bons assim? Explica para nós quem inventou isso aí. Sensibilidade mediúnica sempre existiu. Há inúmeros registros históricos de fenômenos mediúnicos nos livros da sabedoria humana. Até no Evangelho de Jesus, nós encontramos pontos expressivos que demonstram a autenticidade da atividade dos médiuns, principalmente no livro Atos dos Apóstolos, cuja autoria é atribuída ao evangelista Lucas. O Espiritismo não inventou a mediunidade. Ele apenas ordenou, catalogou informações que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, obteve dos espíritos em várias partes do mundo. Ele fazia uma pergunta para um médium lá da França, a mesma pergunta para um médium da Inglaterra, da Espanha, depois cotejava essas respostas para poder ter uma uniformidade. Isso ele chamou de universalidade de conceitos. Então, através dessas informações, centenas de comunicações de pessoas que se comunicavam, de espíritos que se comunicavam por médiuns de outros países, outras cidades mesmo da França, ele passou a ter provas incontestáveis da autenticidade das suas anotações. Então, ele obtinha nomes, circunstâncias, dados que somente o espírito tinha conhecimento, o modo de se expressar, assim como acontece com as impressões digitais que permitem, no mundo dos negócios e também na investigação policial, fazermos uma segura identificação das pessoas, a maneira de falar, de escrever, as características que as pessoas conservam do outro lado da vida, são marcas inconfundíveis. Então, o Espiritismo não inventou a mediunidade, apenas a disciplinou, trouxe elementos teóricos, um verdadeiro manual para que possamos tratar da comunicabilidade com os espíritos de maneira respeitosa e, ao mesmo tempo, segura. Então, Sidney, você concorda comigo, então, que as pessoas se preocupam muito com a morte? E se preocupar vai quê? Vai morrer mesmo? Mas a preocupação parece que é bem forte, não é não? Pela nossa civilização aqui ocidental, é considerada como algo tétrico, terrível, com a pior desgraça que possa acontecer. A morte, geralmente, a pessoa não quer nem falar no assunto. Ela é geralmente ignorada, esquecida e raramente cogitada.
Há países que evitam até a palavra morte. Algumas civilizações, não, a pessoa desapareceu, a pessoa não está vivendo mais, não citam a palavra morte. Mas isso acontece porque raros se preparam adequadamente. Então, com medo de falar no assunto, a pessoa não se prepara. Não se preocupa de onde veio, por que está aqui na Terra, para onde vai depois da morte. Essas pessoas geralmente preocupam-se com o imediato, com as coisas materiais, as coisas da vida, com a satisfação das necessidades materiais, como se nunca fossem morrer. Acham, assim, que a morte é algo assim distante, uma coisa que muito remota, que jamais deveria acontecer. Mas a verdade é que ela acontece, fatalmente acontece. E deveria merecer as nossas reflexões. Desta maneira, nós estaríamos nos preparando tanto para a morte nossa, como a de familiares queridos. Parece assim um pouco mórbido a gente ficar falando tanto em morte, mas se a gente se acostumasse mais a falar no assunto, se toda noite nós orássemos da seguinte forma, como nos sugeriu Santo Agostinho: será que eu fiz alguma coisa errada hoje? Eu espero que eu não faça amanhã essa mesma coisa. E se Deus achar que eu tenho que partir nesta noite, que assim seja. Se eu tiver que partir amanhã, que assim seja. Agora, no dia seguinte, a hora que eu me levanto, ponho os pés no chão, já dou aquela paradinha. Senhor, eu agradeço mais esse dia de vida. Mas se eu tiver que partir, eu me considero preparado. A melhor preparação para a morte, Sérgio, e de forma que nós percamos essa preocupação a que você se referiu, é nós vivermos bem, vivermos condignamente. O que é viver bem? Procurar evitar as coisas que atrapalham o nosso organismo, os vícios, as coisas que vêm de fora para dentro. Comida demasiada, frituras, cigarro, nicotina, drogas, álcool em excesso e as coisas que vêm de dentro para fora. Procurar evitar a maledicência, a fofoca, o palavrão, a desonestidade, cultivar a humildade, porque olha só, eu estou muito bem de vida. Isso aí não é nada. Isso nos foi dado por empréstimo por Deus. E quando alguém nos dá alguma coisa por empréstimo, se tivermos a intuição, a oportunidade de passar isso para adiante, para ajudar outras pessoas, é um preparo para a morte. Porque com isso eu vou estar assim com a consciência tranquila de que estou vivendo da melhor maneira possível, seguindo as normas da minha religião, seja ela qual for, e ao mesmo tempo me preparando para a eventualidade. Jesus mesmo, em dado momento, falou assim: o que tens ajuntado, para quem será? Esta noite pedirão sua alma. Então nós temos que trabalhar sim, embora pareça um pouco mórbido, temos que trabalhar com essa ideia, nos preparando adequadamente com as nossas atitudes, as nossas palavras, e ao mesmo tempo à noite fazendo aquele balanço diário. Ok? Ficamos por aqui hoje, Sérgio. Muito obrigado. Então, amigos, chegamos no final do nosso terceiro episódio. Que pena, né? Tá fantástico. E eu vou seguir o conselho do Sidney. Eu vou começar a me preparar já vou olhar um cemitériozinho aí com um terreninho de esquina, um caixãozinho da hora. Não deixar pra última hora não, né? Acho que é isso que ele quis dizer, né? Se preparar, né? Não é isso não? Eu vou perguntar pra ele depois, viu? Eu acho que é isso aí, sim. Bom, vocês vão achar todos os episódios no site dele, no seu canal do YouTube. E eu conto com vocês. Muito obrigado. Até o próximo. E vamos que vamos, Sidney. Valeu.
Vai. Aí. Acabou?